Esses dias eu me deparei com algo na internet que eu achei muito diferente e compartilhei com a galera lá na nossa comunidade no Telegram. Se você não faz parte, depois desse vídeo, tá aí na descrição para você acessar. E aí me disseram, Max, isso aí vale um vídeo. E realmente vale. Vamos lá então conhecer os roteadores TP-Link do multiverso. Claro que essa parada de multiverso aí é brincadeira, né, galera? Eu assisti recentemente o último filme do Doutor Estranho. Aí eu falei assim, não, o título vai ter que ser isso. É porque, assim, realmente é algo muito diferente. Vamos entender, então, o contexto, galera, ó. TP-Link, de acordo com a Wikipédia, a TP-Link é uma fabricante global de produtos para a rede de computadores com sede em Shenzhen, ou seja, na China. É a maior fabricante de redes domésticas do mercado chinês. Então você que é preconceituoso aí de que eu não uso roteadores chineses, não uso Xiaomi, Huawei, não sei o que mais, mas usa TP-Link? TP-Link também é chinesa. A maioria das fabricantes é chinesa. A diferença é que a TP-Link é uma empresa global, atende mais de 100 países. De acordo com o site deles, eu estava lendo aqui agora há pouco, aqui no site oficial, perfil corporativo, ela fornece produtos para mais de 120 países. Então, assim, realmente é uma empresa gigantesca. Eu particularmente gosto dos produtos da TP-Link, já testei vários aqui no canal. Sempre que eles estão lançando aí produtos no mercado brasileiro, eles mandam a unidade aqui pra gente avaliar e dar nossa opinião sincera. É o que eu tenho feito nos vídeos do canal. Só que acontece que aqui no Brasil os produtos demoram a chegar. Então eu lembro quando surgiu o AX10, que foi o primeiro roteador Wi-Fi 6 homologado aqui no Brasil, em outros países já tinham outros modelos, vários outros modelos, como é o caso, ó, dos Estados Unidos. Estou aqui no site brasileiro, mas eu posso vir aqui, né, nesse globo onde está escrito Brasil, eu posso escolher o site da TP-Link de acordo com o país. Então a gente pode pegar aqui, por exemplo, os Estados Unidos e ó, já consigo ver inclusive que lá já foi lançado esse roteador aqui, Wi-Fi 6E Mesh. Na verdade aqui é uma explicação sobre, mas se eu venho aqui ó, Mesh Wi-Fi. Olha só, eu tenho aqui o X90, provavelmente é um baita roteador, né? X20 e M5 tá aí no Brasil, ok? X60 também. Esse Deco X90 aqui, por exemplo, é uma X6600 Tri-Band Mesh, bruto demais, né? Mas ainda assim se parece com o Deco M4, né? Lançado aqui no Brasil. Até então não mudou muita coisa, né? Aí vamos pegar aqui os modelos já lançados, homologados lá nos Estados Unidos. Diferentes, mas ainda assim se parece um pouco com os modelos brasileiros, ó. Deco XE5300. Esse aqui, ó. Esse é o Wi-Fi 6E, que já trabalha também com bandas de 6 GHz. Olha que massa, galera. Olha aí, conecta até 200 dispositivos, Wi-Fi 6E, pode cobrir até 7.200 pés quadrados. Lá eles usam pés, né, ao invés de metros. Show de bola. Inclusive, falando de roteadores residenciais, ó, lá também nós temos vários outros roteadores que não temos aqui no Brasil. Então aqui eu posso ver, ó, tem esse AX11000, é um roteador focado aí no público gamer, bruto demais, ó, bem diferentão. Você até encontra alguns desses aqui para comprar no Brasil, de pessoas que importam e vendem em marketplaces aqui, mas não é um produto homologado e nem sei se você vai conseguir garantir aqui no Brasil. E tem vários outros, alguns mais simples, já foram lançados aqui no Brasil, como C7, C20. Vamos ver mais algumas coisas aqui. Ó, aqui também nós temos um Archer AX90, que é bem bruto. Também é um AX6600. A galera às vezes confunde isso aqui. Esse aqui, igual aqui, ó, AX6600, é um termo que seria a soma das bandas, né? Por exemplo, ó, aqui nós temos uma banda de 5 GHz que ela pode chegar até 4.804 megabits por segundo, aí você soma mais outra banda que pode chegar a 1.201, também 5 GHz, mais 574 megabits por segundo da rede de 2.4 GHz. E aí você soma isso tudo, ó, dá quase 6.600. Aí eles arredondam, né, seria um termo para os produtos. Assim como a gente tem, falando de Wi-Fi 5, AC1200, AC2100 e por aí vai. No AX mesma coisa, AX1500, AX1800, AX3000, AX5400, esse aqui AX6600, é isso, tá? Agora, o modelo desse cara aqui é o Archer AX90, eu ativei o tradutor, né, ficou arqueiro,
AX90. E aí eu falo no português brasileiro mesmo, né? Porque se eu fosse falar em inglês... Archer. Seria esse Archer. Aí ok, roteadorzinho bem bruto também, né? Mas assim, ó, modelo é diferente? É, obviamente, não temos isso aqui no Brasil. É algo pra já olhar admirado, né? Pelo design aqui, algo que a gente não vê. Isso aqui é mercado global. A gente pega também, por exemplo, alguns lançamentos, ó. Como foi o caso aí desse roteador revolucionário, roteador que move as suas antenas sozinho. Seria antenas robóticas que podem se adaptar. Eu achei isso aqui fantástico na CES 2022. Fizemos aí até uma matéria lá no blog. Tivemos um outro também, ó, muito bruto, que esse aqui tem previsão de já começar a vender, né? Agora esse aqui é um protótipo ainda, né? Esse que move as antenas. Mas beleza, galera, isso aqui é mercado global. Agora vamos falar então do multiverso, né? Enrolei para chegar nessa parte, mas que eu precisava explicar tudo para vocês entenderem o conceito. Como vocês sabem, eu trago muitos roteadores importados aqui também. A Xiaomi faz vários lançamentos, ótimos roteadores. Tem alguns novos aí também que eu devo importar para trazer aqui para vocês. Então produtos que acabam sendo mais baratos, bons produtos, e eu gosto de fazer isso. O brasileiro gosta de importar, né? Gosta de pagar um pouco mais barato. Pelo menos por enquanto ainda dá para fazer isso. Estão querendo aprovar umas leis aí que vão dificultar, porque como a gente sabe, acaba que são as pessoas de baixa renda que vão sofrer com isso, que às vezes conseguiam comprar algo melhor, né? Tinham acesso a uma tecnologia melhor, importando lá da China, que aqui no Brasil não tem jeito, cara, o salário não acompanha o preço dos produtos, né? Se você quiser ter algo bom, top aqui no Brasil, homologado, você vai ter que pagar muito caro. Tava rolando até uma baixa-assinada em relação a isso, se eu encontrar eu deixo aí na descrição para vocês assinarem. Mas aí o que acontece? Então, como a gente sempre tá falando desses produtos, acaba que a galera também compartilha muitas coisas, né, comigo. Isso é muito bom, porque eu fico por dentro das novidades. E aí compartilharam um roteador da TP-Link lá no AliExpress. Eu até tentei achar aqui, ó, dei uma olhada aqui no AliExpress antes de iniciar a gravação e pesquisei TP-Link. Ó, já até aparece algumas coisas aqui, né? Vamos colocar TP-Link roteador. Até aparece algumas opções, mas o que eu tava querendo mostrar mesmo não tá aparecendo aqui. Aí eu acho que o AliExpress também, ele mostra de acordo com o país, com o que eles podem enviar para o país. Eu acho, tá? Isso é uma suposição. Porque não encontrei mais os roteadores aqui, mas aí uma galera compartilha o link, a gente clica e consegue ver. Um roteador bem diferente. Aí, cara, eu pensei, pô, deve ser do mercado chinês, né? AliExpress e tal. Aí lembrei que no site da TP-Link dá para fazer isso aqui que eu mostrei para vocês, acessar todos os sites, né, de acordo com o país desejado. E aí a gente pode acessar o site da China. Agora vocês vão entender a questão do multiverso. Olha aí, galera, ó. Aqui dá pra gente usar o tradutor também. Só que como servidor, olha isso. Começou. Isso aqui é o multiverso que eu tava falando com vocês, ó. Olha que roteador diferente, né? Então o que que acontece? Olha isso. Olha as cores. É um salmão dourado, sei lá, laranjado, sei lá que cor é essa. Mas aí eu percebi e fui atrás de informações e confirmei, né, que realmente a TP-Link, ela tem um mercado global e ela tem um mercado chinês. Os produtos, né, vários produtos chineses não são lançados em outros países. Bom, vamos explorar esse site, ó. Olha aí, fechadura eletrônica, pelo visto, né? Mantendo aquela cor dourada, essa cor diferente. Olha as câmeras. Olha isso aqui, galera. Não, eu vou até abrir isso aqui de uma vez. Isso aqui me intrigou bastante. Eu vou mostrar, eu não vi tudo pra ter minhas reações aqui com você, minhas primeiras reações, né? Ó, olha esse roteador. Parece ser um roteador focado mais em empresas. Olha esse outro, olha isso aqui, velho. Que doideira. Você olha, parece um Deco e tal. Mas aí você olha a outra foto, bem diferente, né? Equipamentos, ó, parrudos mesmo, né, para grandes empresas. Bom, então vamos fazer o seguinte, ó, vamos começar aqui, ó, olha o tanto de opções. Então nós temos os roteadores sem fio, que provavelmente vai ser a linha residencial, a linha empresarial, cartão de rede são os adaptadores, essa outra categoria aqui que ficou traduzida como trocar, faço a mínima ideia, roteador e firewall, produtos industriais, câmeras de segurança, olha aí, produtos até 5G. Vamos abrir isso tudo aqui, vamos abrir tudo. Até cabo de rede, olha isso, eu não sabia que a TP-Link fazia cabo de rede não, hein? Até pesquisar aqui, cabo de rede
TP-Link. Aqui no Brasil parece que não tem nada não, ó. Cabo para roteador TP-Link, acessórios TP-Link. Vamos lá então, galera, ó. Vamos traduzir isso aqui. Vamos começar. Primeiro com essa parada aqui, velho. Um painel sem fio. Vou abrir um aqui. Eu vou fazer o seguinte, vou ativar aqui uma VPN, porque tá demorando muito. Ok, conectado. Vou atualizar a página. Realmente foi mais rápido. Então, olha isso, pessoal. Parece ser... é tipo uma tomada, né? Uma RJ45 fêmea. Só que o engraçado é que ela parece uma tomada que ela recebe, ó, o cabo. E aí ela distribui o Wi-Fi? Seria isso? Que interessante, cara. Sério mesmo. Fonte de alimentação. Cabo de rede PoE. Olha só, cara. Que massa. Aí, 160 MHz, largura de banda? Caraca, velho, que doideira aí, ó. Não sei se aqui tá falando que faz mesh também. 2.5 GB. Aí a gente vê como que o Brasil tá atrasado, né? Infelizmente, os chineses são sinistros. Olha aí, todas as tecnologias Wi-Fi 6. Caraca, velho. Não, nunca vi isso aqui na vida. De boa. Alguém já viu essa tecnologia? Sabe como funciona? Ó, remova o painel, conecte o cabo de rede na parede... cristal. A tradução não fica correta, né? Eu não sei chinês. Fica um trem muito doido aqui. Fixa a tampa. Olha isso, pessoal. Aí, beleza. Uma tomada. Wi-Fi 6, painel sem fio com porta 2.5 GB. Muito interessante isso aqui. Se alguém souber como funciona, deixa aí nos comentários. Talvez alguém que acompanha o canal que mora na China. Eu sei que no Japão tem muitas pessoas que acompanham o canal. Não sei na China, se tiver, deixa aí nos comentários. Interessante, eu tô falando com você que é os produtos do multiverso aqui da TP-Link. Não foi clickbait não, tá? É uns negócios muito diferentes, tô falando. Bom, é isso, depois qualquer coisa a gente faz um outro vídeo pra falar disso aqui. Vamos continuar. Tá, isso aqui eu cheguei a abrir também, né? Vamos ver isso aqui. Algumas coisas nem traduziram, né? Mas aparentemente aí é um produto mesh, só que não é qualquer produto, né? Olha aí, é um pouco diferente. Lembra o Deco, linha Omada, mas é diferente. E de novo aí, ó, X6000, 160 MHz largura de banda, 4K QAM e por aí vai, ó. Doideira. Vamos pro próximo. Tá, agora sim vai listar todos os roteadores residenciais, ó. De cara você já vê que tem uns negócios muito loucos aqui. Mas eu vou deixar isso aqui pro final. Aguenta aí, vamos terminar de ver as abas que eu abri aqui. Porque se eu já mostrar isso aqui, já vai acabar o vídeo. Ok, então essa página aí aparentemente é de produtos corporativos, né? Tem esses roteadores aí que deve fazer muita coisa. Tem esses outros produtos que eu já mostrei, ó. E tem muitos modelos. Cara, eu tô intrigado nesse negócio. Olha só, aqui temos um AP, ó, igual a linha Omada. Será que aqui também recebe o nome de Omada? Vamos ver. E olha só, é muita coisa. Caramba, não tá nem na metade da página. Ó, olha isso. Ó. É muita variedade, não tá nem carregando aqui ó, os produtos. Demora um pouquinho. Aqui ó, de novo também, outros AP aí, denominado aqui de linha Omada. Tá, vamos ver aqui ó, esse aqui é aquele primeiro roteador que eu abri. Várias e várias tecnologias envolvidas aqui. Bom, depois vocês podem explorar mais desses produtos aí se vocês quiserem. Quero focar mais na linha residencial que a gente vai chegar lá. Olha aí, muita coisa galera. Esse aqui ó, a X3600 se parece muito com esse aqui que tá do meu lado ó. O EAP 660 HD. Se bobear, a mesma coisa. Não dá para afirmar, né? Mas aqui não tem nada de Omada, não. Então, aparentemente, essa linha Omada é do mercado global dela. E, como falei, esse mercado chinês aqui é separado. Chegamos aqui também na parte ó, de placas de rede e adaptadores USB. Olha aí, plaquinha de 10 GB. Eu tô querendo arrumar um aqui pra mim, pelo menos de 2.5, correr atrás pra gente fazer uns testes melhores aqui. Porque de 10 GB é difícil encontrar, tá? E se encontrar é extremamente caro aqui no Brasil. Então temos aí vários adaptadores, nada assim tão anormal, né? Na hora que eu ia falar, apareceu esse aí, ó. 4 antenas, bem diferentão também, mas ainda assim nada tão diferente. Próximo aqui, ó, já é algo muito profissional. Para grandes empresas, né? Suíte de roteamento inteligente, porrada de funções aí. E aqui também, ó, olha o tanto de opções, ó. Olha isso. Ó. Cara, realmente ela é gigantesca na China. Produto de tudo quanto é tipo que você precisar, você acha aqui. Beleza,
Vamos partir para a próxima categoria. Essa aqui é Firewall. Várias opções de Firewall aí também. Próxima categoria. O que é isso, hein? Switches Ethernet industriais. Tá louco. É coisa que eu nunca tive a chance de ver nem de perto. Agora, isso aqui é massa, hein? Ó, módulo óptico SFP Plus. Chega com fibra. Show. Olha aí, antena parabólica MIMO 30 dBi. Antena direcional de 30 graus. Olha só, cara. Lembra da gambiarra que eu fiz aqui? O vídeo, se você não assistiu, depois dá uma olhada. Até aqui. Peguei um papelão, passei papel alumínio nele e direcionei o sinal do roteador. Funciona bem demais. Deve ser isso aqui, né? Não é algo também que eu encontrei no mercado brasileiro. Umas antenas bem diferentes, olha aí. Interessante. A parte de câmeras, nem vou entrar em detalhes aqui, mas tem muitas opções também. Essa outra categoria, série de links de domínio. Mais ou menos o que a gente já viu. Vamos para a próxima categoria. Olha aí, fechadura inteligente. Não é algo que a TP-Link trouxe para o Brasil ainda. Sensores e por aí vai. Ó, interruptores inteligentes. Interessante. Não é algo também que a TP-Link trouxe, nem sei se vai trazer para o Brasil, né? Agora, olha aí, testador de fibra, cabo de rede. Nem sabia que ela era fabricante, ó, gabinete. Cara, é muita coisa. Nunca imaginei que a TP-Link tinha esse tanto de produtos. RJ45 e por aí vai. Bom, agora sim, chegamos no que me incentivou a fazer esse vídeo. Os roteadores do multiverso. Vamos lá, galera. Ó, começando aí. O primeiro aqui já é bem diferente, né, do que os modelos tradicionais que ela comercializa no mundo afora. Tem esse outro aí, ó, muito diferente também. Difícil é só abrir essas páginas. Tá, vamos continuar aqui. Olha isso aqui, pessoal. Parece até um negocinho de colocar planta, né? Um jarrinho de planta. Olha isso, cara. Que diferente esse kit de roteador mesh. Aí chega nesses outros aqui, ó. AX10200. Ó, outro kit diferente. Agora, olha isso aqui. Deixa eu tentar abrir para mostrar para vocês. Ó, o AX3000 já abriu. Tem chipset MediaTek aí, ó. Filogic 820. Então, todas as tecnologias aí, ó, do Wi-Fi 6, função mesh, só não sei se ele faz mesh com outros também. Largura de banda de 160 MHz, tecnologia extra range. Mas ainda assim é um roteadorzinho mais simples, né? A gente tá chegando nos maiores. Caraca, isso aqui é roteador? Olha isso. Ó, tem até um videozinho aqui, ó. Olha isso, galera. Se isso aqui não é revolucionário. Caramba, velho. Sinceramente, eu não esperava ver esse monte de coisas. Eu sabia que tinha muita coisa diferente. Deixei pra ver tudo no vídeo. Mas realmente é algo impressionante. Olha isso, cara. Você coloca ali na parede, fica quase que imperceptível. Como que a internet chega aqui? Só sem fio? Será que não tem entrada de cabo de rede? 8 milímetros. Olha aí. O iPhone 13 do lado dele. Não, tô curioso agora. Ah, tá. Parece ser um repetidor. Roteamento de papel. Olha só o que a tradução me disse aqui, né? Então, tem alguma coisa a ver com isso, né? Com papel. Tipo assim, eles fizeram analogia, né? Porque é muito fininho. Então, você tem que usar ele em conjunto com outro roteador. Infelizmente, não dá pra arredar a página aqui. Problema de layout, né, da tradução aqui. Vamos ver mais. Tecnologia de backhaul de agregação multifrequência e multilink. Caramba, cara! Então isso aqui já tá relacionado ao multilink, que é algo que eu vou fazer um vídeo aqui para falar sobre o Wi-Fi 7, que traz uma série de novidades e multilink tá lá. Inclusive a gente publicou uma matéria no blog, ó. Vou deixar essa matéria aí na descrição para vocês do Wi-Fi 7, mas eu vou fazer um vídeo falando de Wi-Fi 7. Uma das grandes novidades aqui, ó, é a operação multilink. Eu vou deixar para explicar isso no vídeo do Wi-Fi 7. Cara, mas como que essa tecnologia já tá avançada lá? E isso aqui vai chegar aqui no Brasil, galera, daqui uns 5 anos. Olha, então nenhuma configuração adicional é necessária. Interessante demais, demais mesmo. Então acontece tudo sem fio e aí tem que usar em conjunto com um roteador específico, obviamente. Cara, muito interessante. Ah, aqui, olha isso. 160 MHz, muito interessante. Olha o design. Amplificadores, o FDMA.
Cara, eu realmente tô muito surpreso. A X3000 tem até a X6000. Vamos esperar o vídeo do Wi-Fi 7 no canal. Acredito que semana que vem dá pra trazer ele aqui. E aí eu trago uns produtos assim pro vídeo pra comentar sobre. Muito, muito interessante. Aí, ó. Olha o que eu falei. Parecia um negócio de colocar planta, né? Olha isso aí, galera. Que diferente. Kit de roteador mesh muito diferente. Olha como que... Olha o design disso aqui, velho. As antenas... Como que eles colocaram ali, né? Deixa eu traduzir a página, né? Pra facilitar pra nós aqui. Esse é o K30. É o Wi-Fi 6 ainda. É uma X3000. Até 256 unidades de clientes conectados, né? Provavelmente. Tem 4 amplificadores aí, ó, independentes. São 3 portas Ethernet, olha só. É ou não é do multiverso? Esse aqui é um dos produtos muito diferentes que eu vi antes de fazer esse vídeo. Esse roteador aqui, se eu não me engano, se não for esse, é um bem parecido que estava aparecendo no AliExpress, que a galera compartilhou comigo. Aí, ó, esse aí é uma X10200. Engraçado essas cores que a TP-Link usa lá, né? Parece que até a logo... Parece não, até a logo deles lá é diferente. E assim, tem o nome TP-Link, esse nome aqui seria tipo uma logo mais antiga. Começou a Siri com as doideiras. O que posso fazer por você? Com as doideiras. Nada e para de me assustar, beleza. Tem dia de madrugada, tô gravando o vídeo aqui e ela começa a responder. Então, ó, eles ainda usam esse TP-Link em cima do roteador, que é como se fosse uma marca, uma logo antiga da TP-Link aqui no Brasil e mundialmente falando. Só que em vários roteadores eu vi esse... Vamos tratar ele como um P, né? Tem um tracinho de menos e um P. Não consigo dar zoom aqui, senão eu mostrava com mais detalhes. Então, esse é o padrão, né, de cores deles lá, ó. Esse rosé. Não sei, já falei que umas 5 cores, mas vocês entenderam, né? E preto. 4K QAM, 160 MHz. Tá aí, ó. Grandão, pelo visto. Olha aí. Ah, não acredito. Lá os roteadores fazem mesh e nada daquela linha Archer fazer aqui no Brasil, né? Agora que estão lançando aí, lançaram um roteador voltado para o público provedor, né? Mostrei aqui no canal, que faz mesh. Mas podia fazer nos outros também, né, TP-Link? Ajuda nós aí. Porta de 2.5... Inclusive, ó, SFP, cara. Ó, beleza. Vamos continuar, porque esse vídeo já tá ficando gigante, né? Não sei se vocês estão assistindo desde o início, mas é que eu empolguei, cara. Empolguei demais. Olha aí, K66, bem diferentão também. É um kit mesh, traz um design nunca visto por essas bandas aqui da América do Sul. Olha isso. Muito diferente também. Próximo. Agora, esse aqui é... Cara, olha isso, velho. Não dá pra entender, é assim, buga a mente da gente saber que isso aqui é um TP-Link. Pelo menos a gente que tá aí vendo roteador quase todo dia. Olha isso, cara, que doideira. O tanto de olha isso que eu já falei nesse vídeo também, já dá pra perder a conta, né? Todas as cenas são competentes. Ó, 160 MHz, 4K QAM, 3 bandas de 10 fluxos, até 1536 clientes conectados. Isso é louco. 10 GB mais porta de rede 10 GB. Caraca, USB, tem um botão turbo aqui, doideira, velho. Aí, porta SFP Plus, caramba, velho. Engraçado que ele não é Wi-Fi 6E ainda, né? Não tem 6 GHz aqui. Bruto. Aí, a simulação dele no ambiente. Muito interessante. Não, apareceu outro aqui, mas pera aí que nós vamos chegar nele. Bom, vamos continuar. Então esse outro aqui já lembra um Orb, né? Netgear, que a gente tem lá nos Estados Unidos. Nada de ter aqui no Brasil também. Um outro roteador aí com uma aparência mais tradicional. Roteador 4G. O resto aqui não carregou. Deixa eu atualizar a página. O vídeo tá ficando gigante, cara. Mas tá muito da hora isso aqui. Vamos continuar então, porque já se passaram uma meia hora que eu tô tentando aqui acessar o site. É complicado acessar isso aqui, tá? A VPN não tá ajudando. Acho que só por esse esforço merece aquele like, né? Sapeca o joinha aí, porque hoje a gente tá vendo uns negócios aqui bem interessantes. Então, como eu tava dizendo, esse aí parece um Netgear, só pra vocês entenderem o que eu tô falando. Olha aí, lembra ou não lembra? Vocês estão vendo tudo em japonês aqui agora, eu tive que conectar a VPN lá no Japão, porque tinha travado nos outros lugares que eu tava conectando. Mas ok. Também é uma X6600, design muito diferente e também as cores, né, dos roteadores TP-Link que a gente tem costume de ver, USB, muito massa. Baita produto esse aqui também, ó. Lá eles divulgam muito essa questão de amplificadores, sinal,
As regras lá são totalmente diferentes. Então o sinal Wi-Fi lá, cara, é muito melhor, né? Os produtos lá podem ter alcance muito maior do que os vendidos aqui no Brasil. Vamos continuar. Esse aqui é muito diferente também. Aí temos os outros modelos que a gente já viu. Ah, agora a gente tem um aqui que parece muito com a linha Archer aqui no Brasil, mas ainda assim diferente. Tem um aqui que se parece muito com o Tenda, aquele que nós já vimos também. A X7800. Outro aqui 10200. Branquinho, ó. Parecido aí com os Archer. Ah, esse aqui, ó, é um dos que aparecia também lá na AliExpress. Vou abrir esses dois. Outro aqui parece caixinha de som. Novamente, volto a dizer, muitas opções. Se você que é um cliente brasileiro que já tem dificuldade em escolher o modelo de roteador, imagina o chinês. Esse monte de opções. Isso é só da TP-Link, né? Sem falar nas outras marcas. Com todo o tempo que eu tô perdendo aqui esperando o site carregar, eu acho que esse vídeo vai ficar numa meia hora. Olha aí, tem um aqui que parece ter um casco de tartaruga. Outros aqui tem design de roteadores chineses de outras marcas, umas marcas mais desconhecidas que eu já vi no AliExpress. Olha esse outro aí, parece formato de um losango. Não sei. Caramba, esse aqui é mais antigo, ó, a C1200, mas ainda assim muito diferente. Cara, doideira. Doideira demais, né? Vamos explorar então esses últimos aqui que eu abri. Olha esse aí, é uma C2600. Esse aqui é mais antigo, mas ainda assim diferente. Esse aqui também mais antigo, olha só. Ah, tem a ver com alguma cultura lá, né? Em formas, ó. Interessante, interessante. 4 antenas de alta qualidade. Então, galera, o que a gente vê é que a TP-Link, além de ser gigantesca, né? Se você não sabia, agora fica sabendo, é uma empresa que está muito à frente, né, em relação a redes de computadores. Isso aqui não é um vídeo patrocinado, mas eu achei muito interessante esses produtos aqui, porque é algo que está muito fora da nossa realidade aqui do Brasil. Olha esse, a X11000. Olha esse design. Isso aqui também, aparentemente, é lançamento. Agora, engraçado que eu não tô vendo aqui, é um roteador Wi-Fi 6E. Ele traz algumas tecnologias como 4K QAM. Óbvio que é um produto muito bom. Ó, porta de 10 GB. Imagina você usando a internet aí na sua residência de 10 GB, 10.000 MB. Você que acha que tem muita velocidade aí, tem seus 300, 500 MB. Você imagina 10.000 MB. É claro que a gente não pode olhar só para a velocidade de internet, né? Tá ligado também com a velocidade da sua rede interna. Mas mesmo assim, é algo meio que inimaginável aqui para nós brasileiros. É algo que a gente sabe que vai demorar muito a gente ter acesso a isso aqui, a grande maioria. Então tá aí, mais um roteador extremamente diferente. Realmente parece ser de outra realidade. Aí, ó, esse aqui eu abri só pra gente ver, né? Que se parece com os Archer AX aqui do Brasil, mas esse tem porta de 2.5 GB. Então o que eu percebo aqui é que lá as pessoas têm facilidade em contratar planos muito rápidos, né? Em vários produtos aqui a gente tem visto porta de 2.5, porta de 10 GB, totalmente diferente do que a gente tem costume de ver. Aqui é a X3000 com porta giga. Esse aqui é um produtinho mais simples também, Wi-Fi 6, parece muito com o da Tenda. Ó, Tenda X1800. Olha aí, vamos comparar. Parece? Pouquinho, né? Aqui também é um produtinho mais simples. Aí esse outro é a X3200. Parece que tem até um cooler aqui em cima, né? Para resfriar o bicho. Várias tecnologias envolvidas. Olha isso, tem até alguns botões aqui diferentes. Cara, na verdade, esse "-P" aqui tem algum significado, né? Alguns produtos recebem isso. E como tá em chinês, eu não sei o que que é. Só de curiosidade. Deixa eu pegar o tradutor aqui. E aí eu abro a câmera. Dá pra gente detectar o idioma e traduzir. Bom, aqui traduziu exposição facial. Vamos entender aqui agora. Roteador sem fio, Wi-Fi 6 de fibra, tri-band, porta de 2.5. Roteador de fibra? Será que recebe fibra? Será, galera? Pera aí, vamos ver, vamos entender. Não, deve ter sido a má tradução. Engraçado, tem esse botão turbo aqui também. Ó, turbo, ele parece ativar alguns amplificadores, uma potência ainda maior. Doideira, né? Bom, esse botão com P aqui, ó, agora tá aqui. Exposição fácil. Foi a tradução aqui da câmera. Botão Easy Display. Bom, parece que é para criar a rede mesh. É, parece sim ser um botão para você apertar e aí fazer a rede mesh com outros roteadores que sejam compatíveis.
É, interessante. Olha, aqui também a gente pode usar esses adaptadores. E olha isso, velho. Parece que pode usar fibra através desse adaptador aqui, ó. Parece que dá pra chegar com a fibra, né? Então, pelo visto, dá pra usar esse adaptador e aí você chega com a fibra ao invés do cabo de rede. Foi isso que eu entendi. É, porque ele tem o SFP, inclusive ele tem o USB-C, cara. Vou conectar o USB-C nele, que massa. Depois eu vou olhar de novo no AliExpress, se eu achar um modelo parecido, eu vou tentar importar. Aí, ó, esse aqui eu falei que parecia alguma coisa, já esqueci o que é. Mas também muito diferente, ó, compatível com mesh também. Esse outro aí também, com esses botões, quase igual ao outro que eu acabei de mostrar. Esse outro aí que eu falei que parecia ter um casco de tartaruga em cima. Turbo também, tem botão de turbo, igual carro, né? Você tá ali acelerando, aí você ativa o turbo, vai mais rápido. Então essa é a ideia, pelo que eu entendi. Bom, é isso. Esse outro que ficou para trás aqui, ah tá, acho que eu abri, era só para mostrar que ele era parecido com o que a gente tem, só que ele tem as antenas nas laterais e a gente não tem, as antenas também são diferentes. Bom, é isso, galera. Não esperava, não imaginava que esse vídeo ia ficar esse tamanho que ficou, nem sei quanto que vai ficar aí na edição, mas eu realmente empolguei aqui, espero que vocês tenham curtido, né, esse estilo de vídeo diferente, trocando essa ideia. Se tiverem gostado mesmo, não esquece do like, de se inscrever no canal se ainda não é inscrito. Ativa o sininho para o YouTube te entregar os vídeos que eu mando aqui toda semana. A gente tem caprichado aqui na edição, procurado trazer conteúdos realmente relevantes para vocês. Vocês viram as minhas reações, agora eu quero saber de vocês. O que vocês acharam desses produtos aí da TP-Link? Deixa aí nos comentários. Eu não poderia ter pensado um título melhor para esse vídeo, porque são muito diferentes, são produtos assim que a gente nem imaginava que a TP-Link fabricava. E outra, se vocês realmente tiverem gostado desse tipo de vídeo, eu posso pesquisar outras marcas, talvez algumas que nem chegaram no Brasil ainda, pra gente ver, analisar ali algumas especificações, comentar algumas coisas, tá? Fala aí também nos comentários. E me acompanha também, galera, lá no Instagram, posto bastante coisa lá, sempre que posto tô interagindo com a galera. Lá você me acompanha mais de perto, às vezes eu publico as coisas lá primeiro, antes de chegar aqui no canal do YouTube. Eu vou deixar todos os links aí na descrição para vocês. Se você quiser ver mais vídeos sobre redes de computadores, clica aqui embaixo ou aqui em cima para assistir um vídeo que o YouTube vai te sugerir, pode ser que você goste. Eu sou o Max e essa foi mais uma dica para vocês.